Saudações, amigos do Em Guarda. Muito bem. Eu vou pedir licença para vocês e dizer, né, de uma forma bem pessoal, que estar de lado desse moço aqui é de tremer, viu? A gente está recebendo aqui um mestrão das antigas, assim, de uma graduação histórica nas artes marciais. Bem-vindo, mestrão Eric Barbeiro! Obrigado, Nossa! Márcio. Obrigado a todos que estão assistindo. É um enorme prazer estar aqui de novo no seu programa. Fiquei muito feliz quando você me convidou, porque a conversa sempre flui muito bem, né? Olha aqui, meus amigos, o mestre ele tem esse jeito calmo, mas eu vou contar, viu? Do Hapkido é assim, da linha dura, né? Das antigas. Já esteve participando na Coreia, não é isso, mestre? No México e nos Estados Unidos. México e Estados Unidos. Isso, vou para a Coreia o ano que vem, se tudo Opa, der certo aí, então se Deus quiser. já antecipei. Já antecipou, já deu um spoiler já. Certo, certo. E a outra coisa é assim, mestrão, tem muitos que chegam ao topo e se sentem na zona de conforto. Mestre Eric, ele diz assim, né? Treina, ensina o Hapkido e várias outras vertentes, mas ultimamente ele ostenta a faixa preta de Jiu-Jitsu. Isso mesmo. Eita! Eu comecei no Hapkido em 1989. Depois, quando eu estava me formando no Hapkido em 94, eu fui treinar Taekwondo. Aí queria aprender um pouco mais, fui treinar kickboxing. Depois cheguei a treinar um pouquinho de jiu-jitsu, parei. Aí em 2010, quando eu tinha muitos alunos competindo no MMA, eu vi que era importante, né, voltar a praticar o jiu-jitsu. Voltei a praticar e não parei mais. Treinei wrestling também. Na verdade, até me perguntam, falam, o que você gosta de treinar? Qual luta você gosta de treinar mais? Na verdade, eu gosto de treinar a luta, independente de qual for. O importante é estar aprendendo, né? O Hapkido, os amigos do Enguarda, aqui no Diário da Região TV, é uma luta de berço sul-coreano, ou coreano, digamos assim, que ele veio antes da divisão da península, né? E conta a história que os grandes guerreiros da época usaram o Hapkido para expulsar os japoneses, os invasores de então. É isso mesmo, mestre? O Hapkido, assim como a maioria das artes marciais, elas vêm de origem de outras artes marciais, né? Do mesmo jeito que, por exemplo, as artes marciais antigas japonesas todas tinham a finalização jutsu, né? Então era karatê jutsu, tudo aikijujutsu. E quando usou a terminologia do, foi quando foi indo para um caráter mais esportivo. No caso das artes marciais sul-coreanas ou coreanas, usava muito o termo Yusu no final, que é o mesmo significado de jutsu. Então, o Hapkido era Hapkijutsu, enfim, você tinha outras modalidades que deram origem ao que é o Hapkido hoje, que pode-se dizer que ele sintetiza a união de várias modalidades coreanas com vários preceitos diferentes e fundamentos diferentes dentro de uma só. Eles se organizaram e criaram uma modalidade única que se tornou o Hapkido, que era a modalidade de defesa pessoal, que era a modalidade de guerra deles. E o Hapkido, ele é assim, tanto a trocação, sempre teve trocação e também a parte de contato, de corpo de contato para imobilização e chão. Isso mesmo. É uma luta bem ampla. Aí depois, com o tempo, foram surgindo alguns estilos, digamos assim, que ficou alguns mais voltados para a parte de defesa pessoal, mais voltados para a parte de torções, outros mas tem um estilo que chama Rojong Musu, que são movimentos circulares, que ele é muito semelhante ao Aikido, então cada um foi seguindo uma linhagem, digamos assim. O estilo que eu leciono é um estilo muito mais de contato mesmo. As torções, as imobilizações são golpes mais diretos e trabalha muito essa parte de combate mesmo, tanto para competição quanto para defesa pessoal, mas o combate propriamente dito. O mestre, como o mestre é realmente um estudioso, não é aquela coisa de chegar a um grau de faixa preta, né? Porque o conhecimento ele vai além da luta, né? Precisa ter o conhecimento para fazer uma aplicação. E o Hapkido, ele parece que nessa linha que eu estou pensando, ele se iguala um pouco à linha que eu defendo, que é o Kung Fu. Chega no momento em que a parte esportiva, ela, como posso dizer para os amigos do Enguarda,
tem coisas que você não pode demonstrar no Hapkido. É isso que eu quero dizer. Exatamente, exatamente isso. Tem coisas que você aprende e que você não vai conseguir usar isso numa competição. Então a gente costuma falar que a competição é uma parte só pequena do que é qualquer arte marcial, não é só o Hapkido. Seja o jiu-jitsu, o kung fu, o karatê, todas elas existem golpes que são para a pessoa sobreviver mesmo a uma situação que está colocando em risco a vida dela ou de um familiar, de um ente querido ou de alguém que ela queira defender. Então, determinados tipos de golpe ele não vai poder usar numa competição, não vai poder morder, você não vai poder colocar o dedo no olho da pessoa, enfim, você não vai poder usar até outros golpes que machucariam muito mais. Então, a competição, ela limita, né? O que acontece? A competição é uma forma de estimular alguns praticantes a continuarem praticando, porque ele procura isso, mas não é... Pode-se dizer assim, eu até sou contra esse negócio de... hoje em dia virou muito cultural graduar o aluno no pódio. Eu não tô aqui para julgar se tá certo ou se tá errado. Eu falo que eu sou contra esse tipo de posição. Por quê? Porque graduar no pódio você tá simplesmente reconhecendo uma parte daquilo que a pessoa tem que saber, só que é uma parte pequena. Aí todo o resto. Não adianta só a competição, ele ganhar, ter uma medalha no peito... É muito subjetivo, porque vai depender do que aconteceu no dia daquela competição. Ah, então ele foi bem, ele recebe a faixa. O dia que ele for mal, vai perder a faixa. Então, né, tem um monte de outras coisas por trás disso, né? Então, é uma competição muito pequena, perto de tudo que a arte marcial proporciona pra gente, né? E o Hapkido, eu me lembro, mestrão, que nos anos 90, quando estava o início do Vale Tudo, quando estava o caldeirão estava começando a ferver, Sim. né? E era Hapkido de um lado, Jiu-Jitsu do outro. Isso, aqui em São Né? Paulo era Hapkido e Jiu-Jitsu, era Não, a rincha do momento. então, mas o Hapkido tinha aquela vantagem de trocar em pé e ir para o chão, ele dava conta, né? Sim, sim. Na época a gente não tinha a qualidade, ainda não temos, né? A qualidade do jiu-jitsu, que é especialista Que é no solo, específico, né? mas nós tínhamos muitos lutadores que mesmo com a base que a gente tinha do Hapkido no solo, que conseguiu se sair bem nessa época aí, né? Teve o Alessandro Steffen, o Leandro Reck, tiveram o César Velasquez, teve bastante gente aí que conseguiu ir bem nessa época. Eu estava vendo alguma coisa assim, há algum tempo que eu estava lendo sobre essa arte marcial coreana. O treino dela das antigas era praticamente um vale tudo. Era um vale tudo, era um vale tudo. Na época que eu comecei, até a época que eu comecei da aula, ainda tava um pouco assim, até nas competições. Você podia tudo, soco, chute, joelhada, cotovelada, inclusive morder, puxar cabelo, chutar os genitais. O que não podia na época era só colocar os dedos dentro dos olhos e golpear na nuca, só. Era a única coisa que não valia. Mas até genital valia, mordida, tanto que tiveram alguns acidentes. Incidentes não, né? Digamos assim, porque foi proposital, né? Mas até feios que aconteceram na época. Se fosse hoje, né, ia todo mundo preso. Mas assim, eram coisas que foi da época e que... Não tô aqui para falar se estava certo, se estava errado. Para a época foi do que era necessário, digamos assim, vai. Isso. Mas era vale tudo mesmo, né? Hoje em dia a gente fala que o MMA vale tudo, não é, né? É. O esporte tem muitas Hoje a minha regras, tá bem, né? tá bem, E ainda bem que tem regras, né? ainda bem, porque o pessoal tá assim, tá mais forte, né? Os atletas estão mais fortes, mais Exatamente. ágeis, suplementos, E outra, da longevidade, né? Isso, pro atleta. Porque antes a gente lutava na academia e ficava todo mundo arrebentado. Fazia um exame de faixa e ficava todo mundo arrebentado, né? Então hoje a turma está mais forte, então imagina, né? Um golpe que se dava na época, hoje ele é reproduzido, acredito, com mais eficácia. Com né? certeza, E com certeza. Né? Valência física hoje tá contando muito, né? A mecânica o atleta tá humana- muito mais, tá mais preparado, tem mais estudo em cima da preparação física, tem muito estudo em cima da parte técnica, que é uma coisa que Isso. vai se desenvolvendo. Eu acho que da outra vez que eu vim aqui, a gente até estava falando sobre isso, eu falo assim, né? Eu trabalho com tecnologia, né? Porque tecnologia é estudo da técnica e tem que estar aprimorando. Eu tenho certeza que o Kung Fu que você faz hoje não é o mesmo que você fazia 10 anos atrás, e não é o mesmo que fazia 20 anos. Por quê? Porque a técnica vai evoluindo, Verdade. vai passando o tempo, a gente vai ficando mais experiente também, então vai aprendendo com outras pessoas, aí você fala assim, ó, eu consigo fazer um ajuste aqui, então cada vez vai melhorando e as próximas gerações vão melhorar ainda mais a técnica. Então se não tivessem estipulado regras, com certeza os danos seriam muito maiores hoje do que eram na década de 80 e 90, né? É verdade, mestre. Além do que, hoje a gente tem mais acesso à informação, né? Exatamente. A gente pode
fala compartilhar informações com todo o continente. Isso mesmo, é temos isso mesmo. acesso. Acho que tem esse, a gente consegue ter esse intercâmbio, né, Sim. entre professores do mesmo estilo, entre até outros. O que foi bom que aconteceu na época, quando você citou do Vale Tudo, da Rinche e tudo mais, teve aqui em São Paulo Rapkido Jiu-Jitsu, no Rio de Janeiro Jiu-Jitsu Luta Livre, Jiu-Jitsu Muay Thai, enfim, em Curitiba Jiu-Jitsu E Muay o Thai. jiu-jitsu do Rio versus jiu-jitsu de São São Paulo. Paulo. E naquela época foi importante ter isso porque divulgou as modalidades, Sim. principalmente para o jiu-jitsu, foi muito bom. E foi muito bom para hoje em dia haver também haver o respeito que tem entre os professores. Sim. Então, mesmo antes de eu dar aula de jiu-jitsu, eu dou aula de jiu-jitsu não faz tanto tempo assim comparado às outras, mas eu tenho muita amizade já de muitos anos com outros professores, teve com mestres aqui da região, tipo o Charles Duende é meu amigo, tem outros mestres que eu nunca tive contato com eles dentro do tatame, Olha aí. né? Nunca treinamos junto, mas tem um respeito, tem uma amizade mesmo, de mandar mensagem aí, como que você tá e tal. Então, eu acho que foi muito importante ter tido essa rixa na época para depois ter essa aproximação, que foi uma forma de todo mundo se conhecer, Sim, porque isso. senão ia ficar aquele negócio, a minha arte marcial é boa, a sua, você fala que é melhor, e ninguém se cruzava com Eu ninguém. tenho uma amiga mestrão, ela é uma mestra, quarto dan, e ela falou assim, a melhor arte marcial é o karatê. Eu falei, mas mestre, por quê? É melhor o karatê do que o cara não ter. Porque não tem, é Não é verdade, é verdade. Então, é uma forma bem legal de se dizer que esse papo de arte marcial melhor depende muito. O cara pode ser um capoeirista e ele pode vir aqui e me pôr para dançar, porque ele é um bom capoeirista. É Não o é quanto ele isso? consegue fazer eficiente a arte dele, né? Ô, quando você está cantando uma música, ouvindo uma música, aquela música é a melhor que tem. Exatamente, Não é verdade? exatamente. Do mesmo jeito que a comida, né? Ô, Quando a pessoa chega lá na academia e fala, qual arte marcial que é melhor? Eu falei assim, imagina que isso daqui é um restaurante, você vai poder experimentar um pouquinho de cada coisa. Experimenta o que você gostar mais, vai ser o que é melhor pra você. o meu mestre ele fala assim, onde está o seu coração é o melhor. Verdade, Né? verdade. Eu conversei com um mestre ele é da capoeira e ele vai vir aqui, se Deus quiser. E eu sou apaixonado pelas histórias antigas, né, da nossa capoeira. E ele conta que na época, né, isso nós estamos voltando para os anos 30, para os anos 40, as rodas eram sanguinárias. É isso, uma É coisa isso assim mesmo, é isso absurda. mesmo. E eles rodando, e o pessoal disse que colocava navalha e coisa assim. Você vê, aí é uma arte que a gente fala que é a arte marcial brasileira, que até hoje né, é penalizada, né, por Eu tenho preconceito, né? bastante amigos assim da capoeira. Eu tenho aluno meu de jiu-jitsu, o Júlio, que é mestre de capoeira, inclusive, e a gente fala sobre isso, né? Falou quanto que a capoeira sofreu com algumas coisas. Poderia ter sido tão. É eficiente, poderia ter sido tão valorizada e acabou sendo discriminada por conta da postura de tanto de alguns mestres quanto de um monte de outras coisas que Sim, veio sim. traz aí, fora que a gente tem, né, culturalmente um costume de dar valor do que vem de fora Isso. e quando é alguma coisa daqui a gente não dá tanto valor assim, né? Mas infelizmente é isso, porque eu viro e mexo no Facebook e vivo compartilhando vídeos de capoeira, porque eu acho muito bonito, eu nunca Muito pratiquei, lindo, é lindo. mas eu acho muito bonito. Eu acho que eles conseguem fazer algumas coisas que são mágicas, digamos assim, né? Até pela história que tem atrás de tudo É. aquilo. Mestre, o Hapkido, a parte de defesa e ataque do Hapkido, ele tem uma base, claro, como toda arte marcial, tem uma Sim. base. A, como que se trabalha a energia do Hapkido? Certo. A energia do Hapkido, se ela difere do conceito do Karatê ou de outras artes marciais, como que é essa aplicação? Certo. Eu não desconheço assim, não sei te dizer muito assim como que funciona a energia do karatê ou de outras lutas, não sei das que eu trabalho, porque às vezes se eu falar eu posso tá falando besteira aqui, né? Então eu prefiro não me comprometer, digamos assim. Mas eu sempre falo que é o seguinte, o Hapkido, você precisa basicamente ter duas coisas. Uma é fazer a leitura corporal, outra é sentir a energia da pessoa. O quanto eu preciso receber a sua energia e devolver para você. O que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa faz uma pegada, igual a gente estava falando há minutos atrás, eu preciso ter a sensibilidade de sentir o quanto que ela colocou de energia ali em mim, o que ela colocou de força, para eu saber para eu ter o autocontrole do que eu preciso devolver. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, para eu fazer uma torção ou escape de um golpe, não precisa necessariamente quebrar o braço da pessoa. Por quê? Porque ela não está colocando a energia nem tensão suficiente para me machucar.
Mas ela tá colocando energia só para me empurrar. E eu só preciso simplesmente escapar e empurrar ela de volta. Ou pelo menos sair para que ela use a energia dela e passe direto, vamos dizer assim. E algumas vezes ela tá colocando uma certa energia, ela colocou a mão no pescoço, começou a me estrangular. Ela vai colocar energia para que eu desoxigenize, para que eu apague. Então eu preciso ter técnica e energia suficiente para devolver isso para ela numa proporção ainda maior para que eu consiga me defender. Então é muito de você sentir o quanto qual é a intenção da pessoa quando ela colocou a mão em você, para que você saiba o quanto você vai devolver essa energia para ela. Essa questão da energia, ah, sem isso não existe arte marcial, não é verdade, mestrão? Sim, sim. Movimentos que realmente algumas disciplinas, digamos assim, que tudo que você vai fazer, você vai colocar muita energia, então você vai fazer um soco, um golpe, a finalização de uma torção, tanto que você percebe assim o jeito que a pessoa grita. Às vezes eu falo pro aluno que às vezes a forma que a pessoa grita e fez o golpe ali, alguém olha e fala assim, esse golpe que ele faz, se ele estivesse fazendo de verdade, ia fazer funcionar. E existem alguns movimentos algumas disciplinas que você não precisa necessariamente disso, né? Que você vai trabalhar mais com movimentos mais suaves, como é que eu posso dizer assim, com Gostei muito esquiva também. com muita Né? esquiva, exatamente. Como quando você vai mais acompanhar o movimento do adversário. Então você não precisa necessariamente colocar muita intensidade naquele momento, por quê? Porque às vezes é aquilo que eu tava falando da intenção, às vezes você não tá nem querendo devolver, só querendo sair e, vamos supor, se a pessoa deu um soco, eu só saí direto e empurrei ela pra frente, eu não preciso necessariamente colocar força ali. Eu desviei do soco, a própria força que ele colocou já vai fazer com que ele passe. Sim, entendi. Então não preciso necessariamente devolver com tanta energia assim, eu só canalizei a própria energia dele. Como é que você está falando, assim, seria uma fotografia assim, o cidadão chega, o agressor chega e vai, vamos falar, o que é e tal, estica a mão, ou para agredir, ou para bater, ou para pegar. Nisso, né, a Faz moto um aqui giro, né? faz um giro, Faz um giro, e que é devolve semelhante a uma energia. coisa que o Aikido faz isso até melhor que o Hapkido, que o Aikido trabalha isso quase o tempo todo. E aí, a gente tem essa parte também no Hapkido. Como está a procura hoje do Hapkido, mestrão? A gente está falando de informação, né? Como hoje é o Hapkido nessa vitrine de artes marciais? Porque nós vivemos num de grande shopping de artes marciais. Sim, é tem verdade. muita informação. Hoje em dia tem uma diversidade muito grande, Sim. né? Eu tenho bastante procura de Hapkido, o que acontece é que tem mudado muito o público. E graças a Deus, essa questão que a gente conversou até antes do programa mesmo, de estar estudando, de estar, né, de estar sempre procurando aprender, treinar e tudo mais, e estudar mesmo, acredito eu, conseguindo acompanhar isso. O que eu quero dizer? Muitos anos atrás eu tinha muito competidor. A maioria, 80% dos meus alunos eram competidores. Eu chegava aí para competição com 3 ônibus de atletas. Hoje em dia, meu número de competidores é muito menor. Por quê? Uma procura que eu estou tendo muito grande é de crianças. Muitas crianças e muitas famílias. Então tá indo muito pai que quer ir treinar com o filho, mãe que quer ir treinar com o filho, pai e mãe que querem ir treinar com os filhos. Então, mas a gente tá tendo muita procura. Não só nas minhas unidades, como todos os meus alunos também é a mesma coisa. Você vai, todos os lugares tá acontecendo isso, né? Muita gente que tá procurando o Hapkido para fazer um treino para a família. Mas Isso sabe o que eu legal. acredito, mestre? Eu vou entrar como um palpiteiro, né? A gente está falando de informação. Eu acredito que a busca por informação, os pais olham, nossa, essa escola e vê o sistema e acaba indo lá para fazer a matrícula, né? Eu acho Porque que é o conteúdo hoje diz muito, né? Eu acho que tem exatamente isso que você falou. E eu uso um termo hoje em dia que eu falo assim: eu não uso mais centro de treinamento, academia. Eu falo que é uma escola de educação marcial. Que bonito. Ou seja, a gente vai trabalhar com a formação da pessoa em todos os quesitos. O que eu quero dizer com isso? Se pensar, acredito que o seu caso era o mesmo que o meu. Quando a gente começou a treinar arte marcial, a gente começou porque queria ser lutador, que queria ser o Bruce Lee. Então você começa, você não tem informação, você não sabe como que é arte marcial. Então você tem uma referência. No meu caso, eu queria ser igual o Bruce Lee. Acredito que você não fosse, por isso era mais ou menos a mesma linhagem de querer ser lutador, né? De querer aprender a lutar, a golpear. E depois a gente, com o tempo, com a experiência e tudo mais, a gente vê que a arte marcial, ela tem essa parte de te ensinar os golpes. E aí a gente tem mais 2 partes. Uma é o desenvolvimento pessoal.
Com o tempo a pessoa começa a perceber que ela fica mais calma, ela se torna mais disciplinada, Verdade. ela se torna mais focada, ela consegue direcionar aqueles aprendizados que ela tem na hora que está tendo uma conversa igual essa nossa, que a gente tem às vezes com os alunos, ela consegue direcionar isso no trabalho dela, na empresa dela. Então, ela consegue ficar um pouco mais calma, lidar com a emoção. Então, tem o desenvolvimento pessoal e tem uma outra coisa que eu falo que é o autoconhecimento, que é diferente. A pessoa consegue perceber como que ela lidar com o conflito. Você coloca a pessoa para fazer um exame de faixa, aquilo lá é um teste para ela Nossa. saber o quanto ela vai saber lidar com a ansiedade. O quanto ela vai saber lidar com o conflito, na hora que ela esquece o golpe, que ela tem que lembrar, que ela tem que ficar calma. Então, quando ela vai fazer uma luta, seja lá o que for, e que ela toma um prejuízo, como que ela tem que reagir a isso? Ah, quando ela tem uma vantagem sobre a pessoa, como que ela reage a isso? Então, Então, é mestre, você autoconhecimento. está dizendo que a partir dos treinamentos, a pessoa vai desenvolvendo vencendo esses desafios e acaba levando isso para a vida, Pra vida dela. pra Pra vida vida dela. dela. E eu falo que é isso que ela vai. E se for ver de tudo que ela vai aprender no tatame, é isso que ela vai usar mais, né? Porque depois a gente começa a treinar, a gente vê que não vai brigar se praticamente a vida inteira você vai ficar treinando, não vai brigar com ninguém. Então, o mestre está dizendo que quem pratica arte marcial acaba sendo um profissional. Um profissional melhor, Melhor. um profissional mais completo, e acredito que não só isso. Um pai, uma mãe de família mais completo, mais calmo, vai aprender a lidar com, né, com as outras pessoas. Eu vejo quantos alunos meus falam assim, ó, depois que eu comecei a praticar, a minha relação com os meus filhos melhorou. Por quê? Porque consegue aplicar algumas coisas que tá tendo lá, ou que ouve, que vê, tá conseguindo aplicar em casa. Então é desenvolvimento pessoal. Isso daí ele vai conseguir praticar a vida inteira. Eu brinco com meus alunos e falo assim, ó, se vocês tiverem que respeitar alguém, respeita por toda a postura da pessoa, não pelo chute ou pelo soco mais forte que ela faz. Importante. Por quê? O meu mestre hoje em dia ele tá com 84 anos. Então o chute dele não sai mais a mesma coisa. Ele quase nem chuta mais. Tem problema nos dois joelhos, Claro. enfim. E tá com alguns problemas de saúde. Ele vai merecer menos respeito do que ele merecia na década de 70, quando ele chegou no Brasil? Né? Se for ver, cada vez ele tem mais respeito. E cada vez ele faz menos técnica. Por quê? Porque tudo isso que foi construído por trás, né? Toda essa postura, todo esse Muito bonito aprendizado, isso, né? mestre. Muito bonito. Então acho que é isso que a gente vai levar, né? É isso que vai fazer que a gente se torne realmente um mestre, digamos assim. Um professor, Tem uma um história, faixa tem uma preta. história, mestrão. Isso aí serve também para a gente guardar e pensar profissionalmente, né? Que chegou um bravo, um guerreiro numa aldeia e quebrando tudo, né? Desafiando todo mundo e batendo todo mundo e quebrando todo mundo. Quando não tinha mais ninguém para bater, ele pegou uma árvore, subiu, quebrou um galho. Quebrou lá e quebrou. Bom, ele tava doido, né? Aí até que enfim ele queria achar o melhor lutador e até que alguém falou, tá ali. Então, subiu lá a montanha, aquela história, né? Subiu a montanha e tava lá o senhorzinho. E ele falou, e chegou nervoso e tal. Ah, você fez tudo isso, quebrou tudo isso, então tudo bem. Volte, arrume toda a bagunça que você fez, inclusive coloque o galho de volta na árvore, né? Aí volta a falar comigo. Porque destruir não é lutar. Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente pensa que bater e chutar significa tudo. E, de fato, o Rapidô diz que não é isso, né? É, eu acho que a base, né, não só do Rapido como de todas as lutas, é muito o respeito. Então eu sempre falo assim, meus alunos, se eu vou treinar com você, e a partir do momento que você está segurando aparador, você está tomando uma torção, seja o que for, eu tenho que ter o máximo de respeito possível com você. Por quê? Porque você está sendo o meu material de treino. Oh, Então tem que respeitar seu corpo para isso. Do mesmo jeito que a hora que você for fazer, você vai ter que respeitar o meu corpo para isso. Então, né, é respeito mútuo o tempo todo. Não é respeito só com aquele que é mais velho, que é mais graduado, é com o seu parceiro de treino. Eu sempre falo com meus alunos, quando eles vão fazer, por exemplo, você vai fazer uma movimentação com uma criança. Eles ficam fazendo de qualquer jeito. Eu falo, ele não faz de qualquer jeito. Porque quando você faz isso, você está mostrando para ela que, a partir do momento que se você for superior a alguém, você pode subestimar ele e fazer de qualquer jeito. E não. Falei, quando você vai fazer com uma criança e você faz o golpe com a guarda fechada, você se entrega realmente, você está valorizando aquele esforço que o mais fraco, digamos assim, o mais vulnerável, tá tentando, como é que você aplicar em cima de você. Né? E a partir do momento que você faz de qualquer jeito, eu não tô respeitando. É a mesma coisa que, eu venho conversar com você é mais inteligente que eu tô falando e você tá olhando pro lado, não tá nem aí pro que eu tô falando. Ou seja, todo o esforço que eu tô fazendo para tentar te passar algo Sim, tá sendo em vão. E da mesma forma ao contrário.
né? Então acho que a arte marcial mostra muito isso pra gente, né? O quanto é importante você respeitar não só o mais graduado, o mais velho, o mais antigo, como é importante você respeitar todo mundo, né? Os amigos do Enguarda aqui do Diário da Região TV certamente já localizaram esse diálogo, né? Como vem, a estrutura marcial é diferenciada, a pessoa de muito conteúdo, muita informação e passa isso assim, da criancinha iniciante até o mais graduado seu. Acredito que a ideia e a fala dele segue. Por isso que está fazendo tanto sucesso. E eu pergunto, onde fica a escola de formação marcial, como você disse? Escola? Isso, é Escola de Educação Marcial. Educação marcial. Isso. Maravilha. A Korean Tiger, a unidade 1 fica na Rua Georgina, 73, em frente ao Parque da Fito, no Jardim das Flores. A gente tem uma unidade 2 na Avenida João Ventura dos Santos, 1776, na qual fica o professor Betinho, lá no Jardim Baronesa. E nós temos mais os outros franqueados, né? Jandira, Barueri, Opa. temos hoje em dia em Itu, temos um na Coreia, enfim, a gente tem aí espalhado por vários lugares, Carapicuíba, Alphaville, Tamboré, enfim, a gente tem vários espalhados aí Maravilha. na região. Que boa notícia eu saber que está. Graças a Deus está progredindo bastante. Agora a gente está começando com alguns projetos sociais, um aluno meu está com um projeto social de jiu-jitsu. Nós iniciamos sábado agora um projeto social para mães de crianças autistas, Olha aí. porque Opa. muitas vezes a criança autista ela tem alguns apoios, digamos assim, alguns lugares que ajudam. Esse lugar é lá em Carapicuíba. E aí um dos alunos meus que tá como voluntário lá, ele faz faculdade de psicologia, ele falou assim, tem muita mãe, a maioria das mães elas perdem a identidade. Então elas não são mais a Joana, a Silvia, ela vira a mãe do Pedro, a mãe do José, a mãe de não sei quem. Então ele falou assim, o nosso projeto social é para ajudar as mães e os irmãos das crianças autistas. Ah, E aí a gente entrou com aula de Hapkido para as mães aos sábados lá, né, de forma voluntária, no qual venho até aqui aproveitando mestrão, agradecer meus graduados. seria que- ótimo receber Isso. esse psicólogo aqui, esse atleta. Eu psicólogo. te indico Seria ele. bacana. Isso, te indico, Falar, o Thiago Bariani. Acho que o pessoal do. Né, diretor Márcio? Não é mesmo? É muito legal legal o Bacana esse trabalho lá. projeto aí. Você faz esse contato com a Com gente? certeza, com certeza. E você tem um telefone para o pessoal te localizar rapidinho? Tenho. Pode ser o meu WhatsApp direto, Opa. é o 94165 7627, acho que é isso, se eu não esqueci agora. Ou na rede social, no Instagram, ericbarbeiro.coreantiger ou Korean Tiger Association. Um dos Instagrams sou eu mesmo que vou E vou além tá de tanta atendendo. coisa que você faz, ainda você tem tempo para ser personal trainer, né? Sou personal trainer, sou professor de pós-graduação. Olha aí. Eu dou a disciplina arte marcial na pós-graduação, a disciplina defesa pessoal e a disciplina personal fight. Então Olha. eu gosto muito dessa área acadêmica, né? Nossa. Então é importante às vezes, né? É bom também que além de lecionar eu acabo aprendendo bastante, né? Porque você pega o pessoal do meio, sempre vai Olha ter só. coisa para aprender, Eu né? digo assim que quando a gente conversa, eu falo assim, nossa, eu tenho que acabar o programa, mestre, eu preciso terminar, mas de fato é um aprendizado conversar contigo e conversar com quem tem conteúdo, é como aquele andarilho errante no deserto que tem um oásis e se alimenta, né? Então eu só tenho a agradecer, mestre, né, por essas palavras de sabedoria. Eu que agradeço aí, obrigado também, porque toda vez que eu venho aqui eu saio mais enriquecido, porque eu sempre aprendo bastante com você também, e por isso que eu falei no começo que flui muito bem o assunto, né? Quem gosta de arte Hapkido, marcial... gente, é Hapkido da pesada das antigas, é original, é tradicional, pode procurar que tá garantido, né, mestre? Korean Tiger desde 99 e eu dou aula desde Olha 94, aí. desde os meus 14 anos. É estrutura limpa, sólida e eficaz. Obrigado, mestrão. Eu agradeço todo mundo aí que esteja assistindo. E nós vamos terminar com uma demonstração sua, porque o pessoal está pedindo lá. O meu diretor fala: se não fizer uma demonstração, se não faz, não tem programa, né? Não valeu. Ele quer ver alguma coisa. Amigos do Enguarda, saúde e paz.